Estamos aqui hoje recebendo o professor Ricardo da Costa, né, na nossa disciplina Transformações Históricas do Direito Civil Contemporâneo, disciplina do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPE, né, em nível de mestrado e doutorado. Né, estamos aqui com vários estudantes de mestrado e doutorado, e com convidados, né, com o professor Rafael de Menezes, com o meu filho Luiz Antônio, meu filho Lucas, e o nosso colega Paulo Bandeira, que é professor aqui também da Universidade Federal de Pernambuco. E hoje a gente vai tratar de um tema muito caro, né, para a gente que investiga história do direito, que é o tema do processo inquisitorial, que, para mim, é a origem do processo contemporâneo, né, no Ocidente. Eu acho que no processo inquisitorial a gente tem a raiz já, né, de uma lenta laicização, né, do direito, dos procedimentos, né, dos órgãos dos tribunais, e o texto do professor Ricardo da Costa, escrito em conjunto com o professor Milton Gustavo Vasconcelos. Eu acho que é um texto que expressa bem essa realidade. Para quem não tinha conhecimento sobre o tema, né, é um texto assim, que traz várias novidades, eu acho que desfaz vários mitos, né, em relação a esse momento da história do Ocidente, mas eu quero deixar para quem entende do tema, né, o professor Ricardo da Costa, professor titular de História da Universidade Federal do Espírito Santo, é um medievalista, né, que não faz média e que é muito acima da média, e que tem vários livros, e eu quero destacar, né, a trilogia pela editora Armada, né, sobre a Idade Média, que ele vai apresentar depois, né, a vocês, né, mas uma belíssima trilogia. E a gente espera também que o professor Ricardo venha nos visitar algum dia aqui em Recife. Faz tempo que eu estou em busca de um patrocinador para isso, viu, professor Ricardo? Não é por falta de vontade, mas, por enquanto, a gente usa da tecnologia para aproximar quem está distante. Né, professor Ricardo, a palavra é sua, por favor, fique muito à vontade. Muito obrigado, professor Venceslau Tavares Costa Filho. Esse é o nome. Eu quero lembrar só aqui, uma boa tarde a todos. Nós estamos conversando para a turma de História do Direito do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Correto, professor Venceslau? Muito bem. Correto. Eu agradeço muito o convite, um grande prazer conversar com advogados, com juristas. O tema surgiu por um convite. Vou começar pela história, pela origem da pesquisa. O meu editor, Márcio Itcansani, da Armada Editora de São Paulo, após lançar o primeiro livro pela editora, na verdade, meu 25º, mas o primeiro pela editora Armada, Impressões da Idade Média, que é uma coletânea de trabalhos publicados originalmente em revistas especializadas no Brasil e no exterior, ele pensou, então, num segundo volume, e saiu com essa capa chamada Visões da Idade Média. E como no primeiro, ele queria um trabalho inédito, né, de abertura do livro. E me falou, Ricardo, escreva sobre a Inquisição, porque é um tema chamativo, é um tema que ajuda a vender livros, ele quis dizer, né? E eu nunca tinha pesquisado a Inquisição por um simples motivo. Apesar do Tribunal do Santo Ofício, apesar de sua origem ter acontecido em plena Idade Média, de fato, ao longo dos séculos, o tribunal passou por diversas transformações, e o que nós imaginamos como a Inquisição, o senso comum, o imaginário coletivo, oriundo do cinema, da televisão, dos seriados e tal, o tribunal do período moderno e não do período medieval, que tinha características diferentes. Então, eu nunca tinha parado para pesquisar, até porque a minha trajetória foi um pouco sinuosa, a trajetória acadêmica. Eu comecei no departamento de História, e depois de 7 anos fui emprestado
ao Departamento de Filosofia e também a pós-graduação de Filosofia da UFES, por ter feito um doutorado sobre um filósofo medieval chamado Ramon Llull, ou Raimundo Lully, em português, e fiquei lá alguns anos, e depois recebi um convite para lecionar História da Arte, no Departamento de Teoria da Arte e Música, também da Universidade Federal do Espírito Santo. E há 12 anos sou professor titular de História da Arte, História da arte na Grécia, em Roma e na Idade Média toda, né? A Alta Idade Média, as imagens, as artes bárbaras, pagãs, e depois os dois primeiros grandes estilos internacionais, o românico e o gótico, ambos oriundos da Igreja Católica. Então, assim, o tema eminentemente da história do direito, eu não me debruçava nessa seara há muito tempo. E convidei o meu amigo, que escreveu comigo a 4 mãos o trabalho, eu vou manusear aqui, apesar de estar na internet, eu vou manusear para recordar os detalhes que eu quero conversar com vocês. O Dr. Milton Gustavo Vasconcelos. Falei, Milton, você é um jurista que entende do assunto, vamos escrever a 4 mãos. E para explicar também a metodologia do trabalho. Como eu estou no Departamento de Teoria da Arte e Música, eu preciso produzir academicamente trabalhos de história da arte. Então eu falei com ele, Milton, para falar da Inquisição, vamos fazer aqui uma parceria temática também. Eu escolho uma obra de arte do primeiro período da Inquisição, do período intermediário e do período final. Então, nós, com 3 imagens do tribunal, em diferentes momentos, nós podemos construir um fio narrativo, tendo a arte como fio condutor mesmo. Ele achou a ideia interessante, e por isso que o título é O Tribunal do Santo Ofício, Representações Inquisitoriais em Pedro Berruguete, um artista que viveu no século XV, Goya, famoso Goya, século XVIII e início do XIX, e Cristiano Manti, e esse já viveu no coração do século XIX. Esses 3 artistas as 3 imagens foram o fio condutor do trabalho. O Milton topou, levamos alguns meses, porque o Milton me alertou, olha, o tema é espinhoso, ele é cheio de nuances e sujeito à cultura popular, que tem uma perspectiva distorcida do que a história já comprovou como fatos, como realidade, no caso, jurídica. Então, vamos aqui nos certificar que nós estamos fazendo um trabalho acadêmico e o mais protegido possível, tanto do ponto de vista da bibliografia mais recente, quanto da documentação sobre os subtemas que surgiram ao longo da pesquisa. Muito bem. Então, logo de cara, eu vou abrir aqui, eu vou seguir para e passo, tá, professor Venceslau? Me permita aqui essa metodologia. A primeira cena, que é de Pedro Berruguete, é totalmente fictícia. São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores, os dominicanos, está no quadro, ele nunca esteve presente em um auto da Inquisição. Então, é uma cena totalmente romanceada, ou como nós falamos modernamente, uma licença poética das artes. Nós começamos comentando o que era um auto de fé. Um auto de fé envolvia orações, celebrações de missas, procissão pública dos culpados e leitura das sentenças. Era um microcosmos teatral das sociedades europeias de então, uma cerimônia inscrita na longa duração e, por fim, uma consecução da jurisdição político-religiosa e, desde o mundo antigo,
tanto Grécia quanto Roma, consideravam a impiedade, é o primeiro conceito importante para se estudar a Inquisição, a impiedade, a blasfêmia e a heresia sempre foram consideradas traições e punidas pelas sociedades de então com o degredo ou com a morte, o que já mostra a grande distância jurídica que nós nos encontramos desse ambiente cultural. Nós colocamos aqui uma nota grande, né? Não, essa pequena, aliás. Aliás, Sócrates foi condenado justamente por isso, condenado à morte por blasfêmia. Muito bem. Primeiro tema, então, além desses conceitos religiosos que eram considerados crimes gravíssimos do ponto de vista jurídico, o primeiro assunto que me veio à mente, falei, Milton, a primeira coisa que nós lembramos da Inquisição são os procedimentos interrogatórios com tortura, que é uma coisa que nos choca tremendamente. Então, podemos começar o nosso trabalho com as grandes diferenças jurídicas em relação aos direitos contemporâneos. Cito: a tortura não era administrada após o trânsito em julgado, e as execuções eram sempre realizadas separadamente. Travou, voltei. Colocou aqui a imagem. Obrigado, Venceslau. As execuções eram sempre realizadas separadamente após o auto de fé. Assim, como os autos de fé oficialmente separavam tortura e execução, elas devem ser historicamente consideradas em separado. Torturas, atenção, então praticadas em todo o continente europeu, aconteceram em processos inquisitoriais e também nos processos seculares de então. Nota 15. No entanto, é preciso que sejamos claros. A Igreja não foi juridicamente responsável pelas execuções das penas de mortes após os processos inquisitoriais, mas o reino, isto é, a sociedade, os poderes laicos, a sociedade civil. Então, é outra primeira grande constatação técnica. A Inquisição, o tribunal, não praticava a condenação final. Tá? Ela era, na terminologia da época, o condenado era entregue ao braço secular, ao braço do século, ou seja, aos poderes civis. De fato, a Inquisição não tinha competência jurídica para executar a pena de morte, como veremos a seguir. Mas antecipemos. Sua pena máxima era a declaração de anátema. É um outro conceito muito importante para nós estudarmos a Inquisição. Nota 16. Atenção. O anátema era uma maldição, condenação formal de alguém que, na prática, previa sua separação, seu banimento, como quando se amputa um membro do corpo, seu banimento da comunidade de crentes. Em muitos casos, sequer seu nome poderia voltar a ser proferido pelos membros daquela sociedade, o anátema. Nesse caso extremo, o réu era entregue às autoridades civis. Perguntamos, e por que réus condenados com o anátema eram executados por aqueles reinos? Porque neles a heresia era punida com a pena de morte. Como já afirmamos, a tortura era praticada em todos os sistemas jurídicos de então. Já estava prevista no Digesto, obra jurídica publicada em 533 pelo imperador bizantino Justiniano I. Nota. Essa obra jurídica era uma recopilação da jurisprudência do Império Romano, cujas partes serviam como citação para os juristas. Mais de 9.000 fragmentos de 40 juristas. 35 considerados clássicos. 3 do período pré-clássico, antes do período clássico romano. E número 3, 2 do período pós-clássico. Ou seja, era um compêndio
muito utilizado e que já previa, de fato, a tortura. A tortura estava delimitada em sua 7ª parte do Digesto, capítulo 48, 18, aplicável a escravos. Curiosamente, e para nós uma surpresa, sobre eles, sobre os escravos, recaía a suspeita de, ao serem interrogados, eles mentirem para proteger seus amos, que é absolutamente inacreditável, né? E por isso a tortura passou a ser prevista em lei. A história viva é sempre uma surpresa. Havia escravos que preferiam a morte a denunciarem seus amos, que é inacreditável. É outra constatação da distância temporal que nos separa dessa cultura de então. Em nenhum tribunal da época, a tortura era tão regulamentada quanto no do Santo Ofício. Em hipótese alguma, ela poderia ser aplicada sem o conhecimento e a autorização do bispo local. O descumprimento desta regra poderia gerar a suspeição do inquisidor, conforme escreveu Nicolau Emmerich em 1376. Aí tem a citação do documento, tá? Nesse conhecido manual, o manual é Directorium Inquisitorum, Manual dos Inquisidores. Nesse conhecido manual, Frei Emmerich recomenda cautela em relação ao uso da tortura. Tal meio, então considerado probatório, a tortura era considerado um meio de provas, de obtenção de provas. Só deveria ser aplicado, atenção, na ausência de outras fontes de prova. Estou muito rápido Tá, tudo bem. No Tribunal da Inquisição, a tortura era menos frequente, menos violenta e menos acreditada como fonte de prova do que nas outras cortes da época. O réu era submetido a uma sessão de tortura que podia ser reiniciada desde que autorizada pelo bispo. Mulheres, crianças até os 14 anos e idosos não podiam ser submetidos a ela. A Inquisição dela se valeu, atenção, em apenas 2% dos processos, o que também me causou um espanto. Em apenas 2% dos processos, a Inquisição se valeu do uso da tortura como legítimo para a obtenção de provas documentais. Voltamos a falar do quadro do Berruguete, para pular aqui para uma outra parte. O processo era essencialmente secreto. E por quê? Havia recomendações para que os inquisidores preservassem ao máximo possível a honra dos investigados. O processo era secreto para resguardar o réu. Exatamente ao contrário do que eu pensava. Era o que recomendava o inquisidor Francisco Penha, em 1578. O auto de fé, a execução, né, era uma cerimônia religiosa mais próxima de uma procissão do que de um julgamento público. Os anátemas não eram ali proferidos, mas publicados 3 dias antes para dar a oportunidade ao sentenciado de pedir perdão e obter a salvação de sua alma, conforme afirma o capítulo 57 do Regimento da Inquisição Portuguesa de 1552. Embora as execuções fossem públicas e levadas a cabo pelas autoridades civis, as sentenças não eram proferidas publicamente. Como nos tribunais atuais, elas eram lavradas e posteriormente publicadas, com a consequente intimação do sentenciado para o conhecimento dos futuros efeitos da decisão. O inquisidor decidia longe do povo, não contaminado pela multidão, ao contrário do sugerido por muitas obras de ficção. Ou seja, o primeiro subtema da história da Inquisição é o da tortura,
já me causou algumas perplexidades, e eu sempre me surpreendo quando consulto as fontes. O Dr. Milton já era ciente dessas peculiaridades, né? Mas, de fato, vencer o senso comum, Hollywood, é impossível. Por mais que nós publiquemos trabalhos, por mais que nós ministremos aulas, é impossível você vencer o senso comum. Tá? Então, para encerrar esse item, apenas 2% dos processos foram praticadas torturas. Em apenas 2. 98% dos processos inquisitoriais correram sem qualquer tipo de tortura. A morte. Segundo tema. A pena de morte no Tribunal da Santa Inquisição sempre foi assunto controverso. Desde o século XIX, eu lembro especialmente que esse trecho aqui é do Milton. Eu estou lendo aqui para vocês e recordando como é que nós fizemos a composição, né? A adequação das partes. Desde o século XIX, números muito variados foram apresentados. Entre 30 mil e 400 mortos. De 400 mortos a 30 mil mortos. Já chutaram de tudo que é jeito a quantidade de pessoas executadas. Atualmente, sabemos que os mais elevados foram inflacionados e sem base documental, mas especulativa. De fato, hoje sabemos que a Inquisição entregou ao braço secular entre 2.000 e 3.000 condenados durante seus 400 anos de existência. Alguém pode fazer uma conta para mim? 400 anos. Não. 3.000 dividido por 400 dá quanto, gente? Se alguém depois puder fazer essa conta, Olha, o Milton está aí, Milton. Uma honra termos a presença do Dr. Milton Gustavo Vasconcelos Barbosa. Estou lendo os trechinhos para lembrar do nosso trabalho, Milton. Então, durante 400 anos de existência, entre 2.000 e 3.000 condenados à morte, e desses condenados, 2% dos processos com torturas. Nos mais de 7,5 por ano, Ricardo. 7,5 por ano. 7 sentenças de morte por ano. Nos mais de 100 mil processos, foram mais de 100 mil processos, presididos pelo tribunal e preservados pela Igreja Católica, mais da metade dos réus foi absolvida. Em apenas 1,8% dos casos, houve a condenação do anátema, o que significava o relaxamento à justiça secular, isto é, a morte. A heresia, configurada no anátema, era equiparada no direito civil ao crime de lesa majestade. Nota grande aqui, ó. Eu adoro as notas, Milton, vou ler essa, tá? O crime de lesa majestade, ofensa, traição contra o chefe do Estado, estava presente nos sistemas penais dos reinos que receberam o direito romano como herança jurídica. A maiestas era entendida como a expressão que indicava a soberania do povo. A pena para esse crime variou em Roma. Por exemplo, com Júlio César, o desterro. Com Augusto, sobrinho do Júlio César, a pena de morte. Nos bárbaros, visigodos, ostrogodos, burgúndios, alanos, francos, ângulos, saxões, trocentas mil tribos, torcida do Flamengo também, todos esses, tá? Nos bárbaros, equivalia à traição. As 7 partidas de Afonso X, que viveu no século XIII, também consideravam a lesa majestade como equivalente à traição e semelhante à lepra. A lepra. Traição, abre aspas, que comete o homem contra a pessoa do rei. A pena ao traidor e aos que o ajudassem à morte. E que os filhos sejam infamados para sempre. Partida 7ª, título 2, leis 1 e 2. Então, é o crime da lesa majestade, e o anátema era análogo. Tá?
Os 20 mil processos movidos contra bruxas tiveram um percentual ínfimo de condenação. Em Portugal, 4 mulheres foram queimadas. Na Espanha, 59. Na Itália, 36. E tem uma nota enorme que eu preciso ler também. Essas notas são eruditíssimas e como estou aqui me dirigindo a pós-graduandos, né, professor Venceslau, cabe, porque para mim é a nata fina da coisa, olha, sobre as bruxas. Ainda que remonte à antiguidade, citação bíblica, não deixarás viver a feiticeira, Êxodo 22:17. O fenômeno de caça às bruxas é prioritariamente protestante, não é católico. Prioritariamente. E, portanto, muito mais afim à Idade Moderna do que à Idade Média. E à Europa Central, não à Europa Mediterrânea. Lutero afirmou, abre aspas, é uma lei justíssima que as bruxas sejam mortas, pois causam muitos danos, muitas vezes ignorados, já que podem roubar leite, manteiga e tudo de uma casa, podem encantar crianças, podem gerar misteriosas enfermidades nos joelhos e consumir o corpo, produzem danos ao corpo e à alma, fazem poções e encantamentos para evocar o ódio, o amor, tormentas e devastações nas casas, no campo, a mais de 1 quilômetro de distância, e usam suas flechas mágicas de um modo que ninguém pode curar. As feiticeiras devem ser mortas, porque são ladras. Lutero, pregação de 6 de maio de 1526. Mário Henrique escreveu aqui, Bruxas de Salem executadas por puritanos. E aí, continua a nota ainda. Durante as guerras civis religiosas, 1642-45 e 1648-49, já aconteceram caças às bruxas. Notabilizaram-se Matthew Hopkins, cerca de 200 mulheres morreram sob suas perseguições, e John Stern. Nas colônias americanas, a caça às bruxas ocorreu no século XVII, especialmente Massachusetts, Connecticut e New Haven. A imagem da feiticeira esteve muito presente na cultura da Nova Inglaterra no período. Cerca de 80 pessoas foram acusadas de praticar feitiçaria nos anos 1647 e 63. 13 mulheres foram executadas, 20 apenas em Salem. 13, em Salem. Para o tema, aí indica a bibliografia. Então, para nós fazermos uma comparação adequada, histórica, de um fenômeno qualquer, metodologicamente, é adequado que nós comparemos processos do mesmo período histórico, para que nós não cometamos anacronismos na hora de proferir algum tipo de análise, de julgamento em nossa análise. E uma simples olhada aqui, uma simples mirada no fenômeno da caça às bruxas protestante, com todas essas mortes no período moderno, mostra que, comparativamente, a Inquisição católica foi muito mais branda do que não só os direitos civis, mas também os direitos nos países protestantes. Caso consideremos os sistemas processuais da época como parâmetro comparativo, como eu acabei de falar, esse total de penas capitais é pequeno. Nas cortes seculares, agora um exemplo das cortes seculares. Nas cortes seculares europeias, tal pena era aplicada até para delitos de menor gravidade. Esse número de anátemas, 1,8% nos processos inquisitoriais, é mais modesto ainda se comparado aos números de outras cortes jurídico-políticas de outros momentos históricos. Por exemplo, o Tribunal Revolucionário Francês, da Revolução Francesa, né? Em 14 meses de jurisdição, de 1793, um ano, né? A 1794, condenou à morte 17 mil pessoas. Um ano, processo de processos do Tribunal Revolucionário Francês.
Quanto à caça às bruxas, fenômeno majoritário do mundo protestante, durante o mesmo período de vigência da Inquisição Católica na Europa, 100.000 mulheres foram processadas por bruxaria no mundo protestante e mais da metade delas foi executada. 25.000 só na Alemanha. No pequeno condado de Vaduz, em Liechtenstein, de 3.000 habitantes, 300 mulheres foram queimadas por bruxaria, em tão curto espaço de tempo. Nossa, muita informação bem documentada, hein, doutor Milton? Infinitamente mais, portanto, que o número de bruxas queimadas nos 3 principais países católicos da Europa juntos e ao longo de 400 anos. Também foi atribuída à Inquisição a introdução na Europa de uma das formas mais brutais de execução, a fogueira. Era outro assunto no meu imaginário, né, antes de estudar o tema, graças ao Dr. Milton. No entanto, a fogueira, ela estava prevista na legislação secular do período, que regulamentava as execuções, sempre presididas por autoridades laicas. As constituições de Melfi, de 1231, do imperador Frederico II, por exemplo, previam que aqueles que fossem declarados hereges pela autoridade eclesiástica deveriam ser queimados publicamente pela autoridade civil. Na grande maioria dos casos, nos processos inquisitoriais, os réus condenados ao anátema eram enforcados com o garrote, que era um filete, né, de couro aqui no pescoço, e aí iam torcendo. Iam torcendo. Então, a pessoa não era queimada viva, né? Primeiro era literalmente enforcada. E, posteriormente, tinham seus corpos lançados às chamas. Uma fração ínfima das condenações determinavam a morte na fogueira, a maior parte delas ocorrida no início das atividades do tribunal. Até momentos antes da execução, era possível pedir perdão e solicitar o garrote ao invés da fogueira. Dos 220 protestantes condenados pela Inquisição Espanhola, que é a mais famosa, por exemplo, 12 foram queimados, de 220. A partir do século XVIII, a fogueira estava praticamente abolida. Tem outro assunto aqui no imaginário terrorífico, né, sobre a Inquisição, que é a perseguição a praticantes de outras religiões, com o objetivo de impor o catolicismo. Isso é um tema também... esse eu imaginava que era mentira, né? Um equívoco. Essa afirmação peremptória do Dr. Milton, tá? Um equívoco. A Inquisição nunca pretendeu converter ninguém. Além disso, não tinha jurisdição sobre quem não fosse católico. Para responder a um processo inquisitorial, era necessário ter sido batizado na igreja. O objetivo do tribunal, atenção, o objetivo do tribunal era manter a ortodoxia da religião cristã, não impô-la. Claro que, do ponto de vista político, esse objetivo teológico serviu de instrumento jurídico para unificar reino e religião, especialmente na Espanha, onde os não católicos foram expulsos. No entanto, qualquer batizado cristão atraía a competência da corte, até mesmo os considerados heréticos, o que proporcionava a ela jurisdição sobre os protestantes. Os que tinham por finalidade subtrair o novo cristão de perseguições políticas também podiam sofrer perseguição por parte de autoridades inquisitoriais. Por isso, o tribunal podia atuar contra falsos conversos, entre aspas, em sua maioria judeus espanhóis. As leis civis vigentes em Portugal e na Espanha, desde a Alta Idade Média, desde o século V, puniam com penas draconianas a prática do judaísmo. Agora entramos no tema do
do antijudaísmo, né, que eu vou fazer uma distinção aqui entre antijudaísmo e antissemitismo, que é um fenômeno do século XIX, embora ambos se refiram... Está travando para vocês também? Pergunta Telino e Barros. Está travando aí, gente? Não. Não. Então foi só eu. Deve ser a internet. Então, as leis civis vigentes em Portugal e na Espanha desde a Alta Idade Média puniam com penas draconianas a prática do judaísmo. Por exemplo, a Lex Visigotorum, 654, editada pelo rei Visigodo, rei Seisvinto, ou seja, mais de 500 anos antes do início da Inquisição papal, era profundamente antijudaica. Punia com confisco de bens a celebração da Páscoa judaica e o casamento israelita. A circuncisão, isso no reino visigodo, era punida com confisco dos bens, castração do pai. Olha só que dureza eram as leis. E amputação do nariz da mãe. Em contrapartida, a competência da Inquisição não compreendia a perseguição ao judaísmo ou ao islamismo. A jurisdição inquisitorial abrangia, sim, o judaísmo praticado por conversos, ou seja, oficialmente católicos. O protestantismo e demais doutrinas consideradas heréticas, como o averroísmo. Tem uma nota grande aqui para o averroísmo, eu vou pular. Além da feitiçaria, da astrologia, leitura de livros proibidos, o chamado Index Librorum Prohibitorum. Censura é tão antiga quanto a escrita e acompanhou o catolicismo ao longo de sua história. Aí tem uma nota do George Steiner, que é um grande intelectual judeu. Coloquei aqui a nota que ele fala. Mas nossas ditas democracias tampouco são inocentes. Clássicos e obras de literatura contemporânea foram retirados das estantes e das bibliotecas públicas ou escolares em nome do politicamente correto, tão pueril quanto degradante. É um livro que eu indico para vocês. Ó. George Steiner, Aqueles que Queimam Livros. Vivemos hoje em pleno período de censura inquisitorial em relação, vocês vão me permitir, nas universidades federais, a bibliografia é controladíssima, não se entram livros que não sejam de centro-esquerda para lá, para a esquerda. Não entram. Eu já tive eu tenho uma dúzia de casos para contar, ficam para o meu livro que vai ser publicado post-mortem. Vai causar Venceslau, vai causar furor aqui na nossa academia brasileira, porque o que tem de censura na Universidade Federal não é brincadeira, não. Bom, o que eram consideradas doutrinas heréticas? Bigamia, pederastia, práticas sexuais dos sacerdotes e desacatos contra o próprio tribunal. Aí, o nosso trabalho, Milton, avança para o item da execução, como eram as execuções, o auto de fé, aí já pulamos aqui para Goya. Goya é outro quadro famoso de um processo inquisitorial totalmente... E eu vou pular aqui Goya, se vocês me permitirem, para entrar em Galileu, porque é outro mito que se fala a respeito de Galileu, do processo contra Galileu. Já fugimos aqui da Idade Média, e aí recorri a Dr. Milton. Fugi aqui da minha seara. Começamos com a citação de uma autora que tem sofrido censura lá na Espanha, já foi envolvida em debates e alguns muito rudes de pessoas ideologicamente, de posições ideológicas diferentes dela. Eu, inclusive, comprei um desses livros que fazem uma crítica virulenta, deselegante a essa professora, mas eu achei interessante citar aqui, abrir esse item com essa citação da professora.
Cerca de 30% dos estudantes espanhóis pensam que Galileu foi queimado na fogueira pela Inquisição. 97% dos estudantes espanhóis estão convencidos de que antes Galileu foi torturado, e quase 100% acredita que a frase "é por si muove" foi realmente pronunciada pelo italiano. É uma frase famosa no final do item aqui. O afortunado inventor dessa frase foi Giuseppe Barretti, em Londres, em 1757. O londrino inventou essa frase. Galileu nunca foi torturado, nem sequer preso. Sua condenação consistiu, podem rir, juristas, em rezar 60 vezes os salmos penitenciais em prisão domiciliar, pena que passou em Vila Médici, um dos mais belos palácios de Roma, com fontes e jardins, propriedade do grande duque de Toscana, seu protetor. Ou seja, Galileu ficou num palácio e a pena dele era rezar. E aí tem uma parte enorme aqui de Galileu. Até aí tudo bem, caríssimo? Telino e Barros, tudo bem aí com a internet? Tudo bem, professor. Obrigada. Opa! O último quadro é de Cristiano Banti. E esse quadro está aqui no caderno de imagens coloridas. Vou mostrar aqui para vocês. O caderno de imagens coloridas é esse quadro aqui. Ó. A Galileu ali se defendendo diante do inquisidor. Tá? Cristiano Banti foi fotógrafo e pintor. Pertenceu ao grupo dos Macchiaioli, pintores toscanos que, insatisfeitos com as convenções do academicismo italiano, propuseram revigorar a arte. Aí comecei a falar do quadro, tá? Galileu enfrenta a Inquisição Romana, nome do quadro, de 1857. À direita de Galileu, sentado de capuz, o fiscal promotor, um dominicano, observa. Parece envergonhado. Se vocês olharem na internet o quadro e derem um closezinho no rosto do dominicano, parece envergonhado. Ali, ó. Está de capuz. Estão vendo ali à esquerda, né? Parece envergonhado, constrangido. O capuz cobre sua fronte, a sombra oculta seus olhos. Ele não ousa encarar o herege que denunciara. Seus membros parecem tensos, contidos. Seu desconforto nos faz imaginar. Teria realmente denunciado por convicção? O terceiro, ao fundo, à esquerda do inquisidor, de pé, parece um pouco atônito, amedrontado. É possível que se trate do advogado do cientista. É também o mais concentrado, atento aos detalhes da instrução processual. Está próximo a um tríptico gótico, em uma mesa, com Cristo e a Virgem. Como de hábito, nas representações artísticas do tribunal, há imprecisões e equívocos. Galileu, por ocasião de seu julgamento, era quase um septuagenário, debilitado e praticamente cego. No quadro, ele é representado como um vigoroso homem de meia idade. A cena retrata o interrogatório de Galileu pelo inquisidor e arquiteto italiano Vincenzo Maculano, ocorrido em 1633. Galileu foi também interrogado por São Roberto Bellarmino, mas o santo era jesuíta, não dominicano, como retratado. Em ambos os interrogatórios, ele foi ouvido apenas pelo inquisidor e o notário, sem a presença de qualquer outro oficial. Esse Galileu jovem, a encarar o inquisidor e seus oficiais em um ambiente claustrofóbico, foi a maneira com que Banti retratou o cientista, como um solitário mártir da ciência a lutar para revelar a verdade e, por esta razão, perseguido pela hierarquia da igreja, ou seja, uma imagem propagandística, não o que aconteceu. Essa cena é o Actio Trium Personarum, processo como ato de 3 pessoas, acusador,
defensor e juiz, um importante legado que a Inquisição legou à tradição jurídica ocidental. No entanto, essa cena aí, intimida, assusta. Não há um pingo de amor. Por isso, para enfrentá-la, é necessária firmeza espiritual. Com esse ambiente soturno, Bante parece sintetizar toda a tradição do imaginário inquisitorial. Mas, afinal, qual a história de Galileu com a Inquisição? Essa segunda parte que eu vou mostrar para vocês aqui. Galileu foi professor nas universidades de Pisa, foi professor de matemática, e de Pádua, foi professor de geometria, mecânica e astronomia. Apregoado como o primeiro a matematizar a natureza, o que não é preciso, recordemos Pitágoras e o convite do enciclopedismo medieval a investigar a natureza com base na Bíblia. Galileu foi denunciado à Inquisição em 20 de março de 1615 por ensinar, atenção, o copernicanismo, a defesa que o Sol se encontra no centro do universo, imóvel, ou seja, o heliocentrismo, e que a Terra girava ao seu redor como fato, não como teoria. Bem, hoje nós sabemos que o Sol não se encontra no centro do universo. Todo mundo errado, né? Vamos lá, vamos ver se estava. Após a formalização da denúncia, Monsenhor Dini escreveu a Galileu que ele não seria molestado caso inserisse em seus escritos frases afirmando que a teoria de Copérnico era uma hipótese. Estão vendo, né? Mas Galileu se recusou a moderar Copérnico. A Inquisição o intimou. O cientista disse que se submeteria. Assim, no edito de 5 de março de 1616, foi publicado que a teoria de que o Sol permanece imóvel no centro do universo é tola, falsa do ponto de vista filosófico e completamente herética, porquanto é contrária à Sagrada Escritura. A concepção de que a Terra não é o centro do universo e mesmo de que tem uma rotação diária não deixa de ser filosoficamente falsa. É pelo menos uma crença errada. Galileu se manteve afastado desse debate por quase uma década. Encontrou-se com o Papa Urbano VIII 6 vezes em 1624. Do Papa recebeu presentes, mas o Papa se recusou a levantar a proibição da Inquisição de divulgar suas teses. Animado com a nomeação de um discípulo seu para o cargo de matemático papal, Galileu publicou em 1632 sua mais importante obra, Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo. Curiosamente, com a prévia concordância da Igreja, chamado imprimatur. Novamente, com a condição, atenção, com a condição de tratar o tema como hipótese, não como fato. A obra foi escrita em forma de diálogo entre 3 personagens. Os 2 primeiros, defensores do sistema copernicano e com os nomes de amigos de Galileu, e o terceiro, um opositor. Mas, além de explicitar o silêncio imposto para ensinar a teoria de Pitágoras de que a Terra gira, Galileu pôs na boca de Simplício frases quase ipsis literis do Papa Urbano em defesa de Deus e de modo sofístico. Ou seja, ele provocou, né? Fez uma ironia no texto. Os jesuítas logo se queixaram ao Papa do artifício de Galileu e que, na obra, o sumo pontífice fazia papel de idiota através do personagem Simplício. Ainda mais com esse nome, Venceslau, Simplício, né? É uma gozação, um deboche, né? Urbano nomeou uma comissão para examinar o trabalho. Concluíram que o sistema copernicano era apresentado como fato, não como hipótese. Proibiram a venda
confiscaram a obra e novamente intimaram Galileu, 23 de setembro de 1632. Galileu foi intimado, mas ele demorou 5 meses para comparecer. E a Inquisição, 2 meses para convocá-lo. Foi acusado de ter quebrado a promessa de 1616. Ele recusou confessar sua culpa. Na segunda audiência, confessou que colocara a questão astronômica no diálogo mais a favor de Copérnico e se ofereceu para corrigir o texto, em uma nova impressão. Houve mais 2 audiências. Ao fim, foi considerado herege, desobediente, condenado à prisão domiciliar, a rezar 7 salmos penitenciais todos os dias durante 3 anos e a repudiar a teoria de Copérnico. Nunca foi torturado. A sentença da Inquisição não foi ratificada pelo Papa. Galileu nunca pronunciou a famosa frase, após sair da última audiência, "Eppur si muove", e, no entanto, ela se move. Após 3 dias na prisão da Inquisição, recebeu permissão para residir na vila de um grão-duque em Trinità dei Monti, e 1 semana depois, para o aposento no palácio de um antigo discípulo. Em dezembro, foi-lhe permitido mudar para sua vila, em Arcetri, próxima a Florença, com inteira liberdade para estudar, lecionar, escrever livros e receber visitas. Sua filha, que era religiosa, passou a morar com ele e assumiu a incumbência de recitar os salmos com o pai. Para terminar, eu pulei algumas partes, mas para terminar. Bem, viram que Galileu não foi torturado, ele foi condenado e passou num palácio, rezando e dando aulas. Eu fico imaginando, se nós pulássemos daqui a 300 anos, um historiador daqui a 300 anos, presenciar como são aqui as defesas de mestrado e doutorado, quando o estudante se recusa a aceitar determinada tese de uma bibliografia que esteja na moda. Professor Venceslau, fico imaginando isso. Eu já soube de muitas histórias também, inclusive de conselhos. Se eu fosse você, eu tiraria essa notinha número 57. Acho melhor, para você não ser reprovado pela banca. Ele nem é admitido, professor. Nós já passamos por isso, né? Eu vou contar só uma para poder fazer a conclusão, a leitura da conclusão. Certa vez, eu orientei um mestrando que era protestante e dei a ele vários livros, emprestei vários livros para ele escrever a primeira parte da dissertação, o contexto histórico. Tá? E de todos os livros, com a narrativa que mais o agradou foi um livro antigo na área da história, de um historiador que desde a década de 60 é banido aqui do círculo bibliográfico universitário, que é o Will Durant, que foi assim, uma leitura de muita gente, uma leitura agradabilíssima, toda baseada em fontes primárias, em documentos e tal, mas como o Durant foi taxado de neopositivista, né, afeito a datas, a escrever uma história, uma narrativa, uma narrativa sequencial, né, e não foi marxista, né, não era marxista, evidentemente, ele foi proibido. Inclusive, certa vez no meu doutorado, eu perguntei para um colega por que Durant era colega de doutorado, por que ele era assim, desaconselhado, né? A sua leitura, desaconselhada. Eu falei, Durant Ele falou assim, Durant, sabe como é, né? Aquela história narrativa e tal, não se preocupa com a luta de classes e tal. Falei, puxa, eu comentei, mas
É uma leitura tão agradável, né? O livro, por exemplo, da Revolução Francesa, que mais me agradou de todos que eu li vários, é justamente o último volume da coleção do Duran, História da Civilização. Napoleão e a Revolução, se não me engano. Aí o meu colega da velha guarda, né, esquerdista da velha guarda, aqueles que iam visitar a União Soviética, aprendiam russo porque eram revolucionários e tal, ele me vira, Ricardo, a gente lia escondido, né? Lia escondido, mas não pode citar, não. Mas voltando ao meu orientando protestante, ele adorou o Duran. E ele quis colocar entre, assim, muitas notas de rodapé, tinha uma lázinha, só uma, para o Duran. Quando eu li, antes de ir para a banca de qualificação, quando eu li, eu falei, olha, virei para ele e falei assim, olha, a banca vai reclamar. Quando reclamarem, você joga batata quente para mim. Aí ele me olhou com a cara assim, né? Tipo assim, como é que ele sabe o que vai acontecer? Aí eu registro. Vai reclamar. Tem certeza que ele quer colocar? Beleza. Bom, joga a batata para mim. Dito e feito, Venceslau. Na hora da qualificação, lá tinha um professor, aliás, um professor francês, de quinta categoria, tá? Vou logo dizer. De quinta categoria. Eu olhou assim, eu não sei por que aqui no Brasil todo mundo lê o Will Duran. Só falou isso. Não apresentou nenhum argumento, não disse que a informação citada estava errada, que a análise estava pobre, não falou nada, só falou isso, para constranger, né? Aí o menino, que aliás é pastor protestante, calvinista, ele me deu as institutas do Calvino para ler, para poder orientar, né? Eu achei muito severo, né? Um segundo antes do nada, Deus já decidiu qual o destino de todo mundo. Eu li quando eu falei, nossa senhora, que só nos resta rezar. Bom, aí quando o francesinho falou isso, o calvinista olhou para mim com aquela cara, nossa, você sabia. Aí né, passou para mim, eu falei, olha, professor, primeiro, não é verdade que todo mundo lê Duran no Brasil, pelo contrário. E segundo, se o senhor me apresentar um argumento de que a análise que o rapaz citou aqui está equivocada por motivo A, B ou C, ou que a informação dada ali está errada, eu falo com o rapaz retirar a nota, claro, com maior celeridade. Agora, caso contrário, só porque o senhor achou estranho, sem nenhum motivo plausível, nós, infelizmente, vamos manter a nota. Venceslau, francês não gostou muito, né? Mas a nota foi mantida. Isso era uma nota de rodapé em meio a 200 do capítulo que ele apresentou. Ou seja, 1000 vezes pior que o Papa lá com o Galileu. E o menino, não sei se ele depois foi professor federal, porque tem isso, né? Que você entra no livro do Index Prohibitorum Acadêmico, você não passa em concurso, não, hein? Tá? Enfim, mutatis mutandis, vamos à conclusão. Recapitulemos. Escolhemos 3 instantes no tempo, um no século XIV, 2 no XIX. Não foi o século XIX o recriador do nosso passado? Deles, selecionamos 3 imagens, 3 obras de arte, como fotografias de um momento, flashes históricos. Relacionamos, assim, iconografia e texto. São documentos, as imagens. Né? Quanto às imagens, valemos-nos delas como pequenos estudos de caso para reconstituir o todo de suas épocas, em relação ao tema da Inquisição, como Emmanuel Leroy Ladurie e Simon Chama nos ensinaram. Aí nós citamos os livros dos 2 autores. Agora é hora de fazermos um balanço do que investigamos. Mas antes, Joaquim Pinto e seu drama existencial projetado em sua arte. Na conclusão, colocamos mais um quadro, tá? O auto de fé representado em seu quadro A Inquisição é uma fantasia, um delírio, verdadeira catarse, no sentido aristotélico, do drama do amor de sua vida, sua esposa, Eufemia Berrio.
fui descobrir a historinha do pintor. Ele teve um caso ela teve um caso com o cônego, a esposa dele, né? Em um escândalo para a sociedade do Equador na época, e que chegou a envolver um assassinato. Episódio praticamente nos mesmos moldes trágicos do drama de Euclides da Cunha e sua esposa Ana de Assis e seu amante Dilermando de Assis. Fato conhecido como a tragédia da Piedade, no Rio de Janeiro. Apesar de nunca ter sido denunciado à Inquisição, Joaquim Pinto ainda se colocou no quadro, na cena, junto à sua esposa, cercado de inquisidores, e entre eles o cônego, o amante da mulher. Olha que coisa, como é que a gente descobre isso em história? Professor Venceslau, eu fui pegar um quadro da Inquisição, um quadro horroroso. O pintor foi traído pela esposa, e ele colocou no quadro toda a amargura da sua vida. A esposa está de joelhos, com os seios nus. Como vemos no final do século XIX, o tribunal ganhou novas nuances propagandísticas. Mesmo nos ambientes católicos, olha aí o quadro. Olha lá, a esposa dele está aí, ó. Mesmo nos ambientes católicos, a percepção do sentimento religioso que o produziu foi aquela de Miguel de Unamuno que citamos acima, a virtude teológica como germen do furor inquisitorial. De tudo que foi exposto, o que podemos concluir? Quais temas abordamos e que são mais candentes para limpar o terreno e apresentar algo mais próximo da verdade dos fatos do passado relacionado à Inquisição? Quais são? Resumo. O Tribunal do Santo Ofício foi criado em um mundo em que as esferas da política e da religião estavam imbricadas e foi, talvez, uma das primeiras tentativas de apartar esses dois poderes. Assim deve ser analisada e compreendida. Não tinha jurisdição para condenar ninguém à morte, mas os poderes civis. Torturava, assim como todos os sistemas legais de então, mas de modo muito menos violento. Foi responsável pelo surgimento do sistema processual moderno, com inquérito preliminar, registros de depoimentos de testemunhas, promotores, advogados, instâncias recursais e, o mais importante, a abolição das provas irracionais e dos duelos judiciais. Eu não comentei isso, né? Mas antes do processo inquisitorial, estava em vigor na Europa provas obtidas num sistema chamado sistema irracional. Por exemplo, Venceslau e eu temos uma pendenga jurídica, e como é que se resolve isso? Como é que nós descobrimos quem está com a verdade? Contratamos lutadores para lutar em nossos nomes, e quem ganhar está certo no processo. Era uma das formas de sentenças antes da Inquisição, ordários. Ou então, o que eu achei curiosíssimo, as duas pessoas em querela jurídica ficavam com as mãos, com os braços estendidos, em forma de cruz, e quem deixasse cair primeiro os braços era o culpado. Juízo de Deus. Venceslau tem de tudo, tinha de tudo, né? Então, com tudo isso que eu comentei aqui com vocês, foi a primeira vez, foi responsável pelo surgimento do sistema processual moderno. O número de sentenças que determinaram a entrega dos condenados ao braço secular foi muito menor do que supôs o século XIX. Muito menor, inclusive, que as condenações à morte de outros tribunais coetâneos. Nunca quis converter ninguém, mas observar se os fiéis cumpriam a ortodoxia. E, como vimos no caso Galileu, se imiscuía quando pensadores adentravam em temas religiosos. E não deixa de ser curioso observar que a condenação de Galileu por parte da Inquisição se referia à abjuração da teoria de Copérnico, que hoje sabemos apresentava imprecisões que depois foram
contestadas. O tema da Inquisição foi historicamente construído com acréscimos propagandísticos, artisticamente ampliado à fantasia e analisado, via de regra, com parâmetros jurídicos e morais contemporâneos. A Inquisição não foi um tribunal de exceção. Não tinha como finalidade matar hereges, que podiam ser mortos à época legitimamente, sem qualquer julgamento. Foi o tribunal mais sofisticado e complexo do que qualquer outro do mesmo período. Faz parte de nossa história a ocidental. Com ela, aprendemos que vigiar as consciências não deve ser pauta de juízes. Nós aprendemos isso, né? Espero que tenhamos aprendido. O que se passa na mente do homem está guardado para quem crê ao tribunal celeste. Conhecer esse passado como foi, não com as fantasias posteriormente acrescidas, é a melhor contribuição que podemos oferecer como historiadores. E aí terminamos o trabalho com a frase que inventaram que Galileu disse: "E por si mueve", que foi uma pequena gozação. Acho que foi do Milton. O Milton falou assim: coloca essa frase, fica bonito para terminar, né? Então, gente, com 91 notas de rodapé, com farta bibliografia, com 3. É um trabalho pretensioso porque abrange um período enorme, com muitas mudanças históricas, e o tribunal como fio condutor com esses 3 quadros, e esse último quadro do pintor equatoriano, na conclusão, a guisa de conclusão, para termos montamos eu e Milton esse resumozinho na conclusão, e é claro, com muito mais a interferência do Milton que a minha, porque o Milton conhece toda a propaganda que o direito, que o ensino do direito, pelo menos no nosso país, né, mas também no mundo, né, Milton, oferece a respeito do Tribunal do Santo Ofício. Espero que vocês tenham gostado e estamos abertos aqui. Agora, por favor, o Milton também vai responder, por favor, que eu estou aqui de licença capacitação, estou há 3 meses sem abrir a boca, já estou cansado já. Obrigado, gente. Obrigado, professor Venceslau, pelo convite. Bom, eu acho que não sei vocês, mas eu fiquei encantado aqui com a exposição do professor Ricardo. Não podia ser diferente, né? Ele sempre se supera, né? Na outra oportunidade, ele realmente fez também uma belíssima exposição. E aí eu quero aproveitar a presença do professor Milton Gustavo Vasconcelos, né, aqui entre nós, para já iniciar com a primeira pergunta. Isso está no comecinho do texto, né? Os professores Ricardo e Milton dizem que o Tribunal da Inquisição foi um esforço do Papa para tirar dos leigos assuntos que eram estritamente eclesiásticos. Então, por mais paradoxal que seja, a formação do processo inquisitorial, do Tribunal da Inquisição, né, do Tribunal do Santo Ofício, na verdade, um esforço de separação da jurisdição civil em relação à jurisdição eclesiástica, e quero frisar essa expressão, o direito civil como sinônimo de direito comum, né, distinguindo do direito eclesiástico, que é um sentido que é muito do nosso gosto aqui, né, que somos historiadores do direito civil, né? Mas, professor Milton, por favor, né, faça suas considerações aí, acrescente algo aqui para nós com o seu saber enciclopédico. Meus amigos, muito obrigado, professor Venceslau. Foi engraçado porque eu conversando com o meu queridíssimo amigo Ricardo da Costa, ele disse: Milton, eu estou quase pronto para a sua palestra. Eu falei: não, a palestra é sua. Ele: não, a palestra é sua. Aí ficou aquele negócio, aí eu falei: não, eu vou de espectador. Aí acabou que ele se convenceu que a palestra era dele mesmo, tomou um susto e veio aí, mesmo assim deu essa exposição brilhante aí. Então, uma alegria, professor Venceslau. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar com o senhor e é uma honra estar com o meu querido mestre, professor Ricardo. Para entender o que foi a Inquisição,
colegas, é preciso primeiro compreender o momento em que ela aconteceu. É um momento que é compreendido aí por alguns historiadores do direito como a época da Revolução Papal. E o que é a Revolução Papal? O papado, nos primeiros séculos depois da queda de Roma, ele sofre um processo chamado processo de patrimonialização da Igreja. O professor Ricardo me corrija se eu estiver errado. Exato, Revolução Gregoriana. O que acontece? A Igreja fica sob proteção de alguns senhores locais, né? E esses senhores locais têm muita ingerência sobre a Igreja, então conseguem nomear bispos, nomear padres, etc. Geralmente são parentes. Na época ainda havia casamento entre religiosos, então era comum você chegar na localidade, estava lá o irmão do senhor feudal, que era o bispo, que estava lá com a sua esposa, com seus cães de caça e etc. E tinha uma vida completamente mundana, sem muita ligação com o Vaticano. Tá? As coisas eram muito mais difíceis. Né? E os séculos X, XI, XII, até o século XIII, chegando ao século XIII, a época da Dieta de Worms, é uma época de centralização do poder papal. É a época em que o Papa se torna efetivamente o imperador da Igreja. Até então, o Papa era o primeiro entre os bispos. Né? Era o bispo de Roma, era o primo inter pares, né? O primeiro entre iguais. Mas esses séculos da Revolução Papal, a partir de 1075, é o evento que vira essa tendência da Igreja, é a edição do Ditatus Papi, né? Que é talvez a primeira legislação moderna, professor Marcelão, porque ela é a primeira que trata da lei no sentido que nós conhecemos hoje. Claro, isso é acompanhado pela fundação das universidades, que vão aos poucos substituir as escolas episcopais. Não se enganem, né? A universidade ela era o que ela sempre foi, o que ela sempre será, né? Um local de formação de liderança, de formação de elites e de controle do discurso. Então os papas fundam as universidades para expandir seu poder, né? E fundam um tribunal, né? E qual é a grande disputa inquisitorial? É quem tem mais poder, o bispo ou o inquisidor? Essa vai ser a matéria da disputa eterna em todos os lugares. Né? Então, por exemplo, Veneza era um local em que os bispos geralmente conseguiam se prevalecer sobre os inquisidores. Né? Na Espanha e Portugal era o contrário, porque eram tribunais estatais. Né? Então eles tinham mais proeminência. Era um dos tribunais estatais. Né? Quando a gente começa a estudar, tem um livro excelente, professor Ricardo, que é um autor que nem é católico, acho que talvez até anticatólico, é o Bettencourt, né? Português. Ele foi um dos que estava lá no simpósio do Vaticano de 1998, né? Ele mostra bem isso, né? Quer dizer, ser inquisidor era ser um juiz em um dos muitos tribunais do Reino da Espanha ou de Portugal. Dali você podia passar um conselho, né, ou outros órgãos, tá? Mas era das várias carreiras que havia dentro das dignidades da Espanha e de Portugal. Não havia nada de especial na Inquisição Espanhola com relação aos órgãos não religiosos. Mas quanto à sua pergunta, professor Venceslau, por que acontecia tantas mortes no mundo protestante, por exemplo? Porque basicamente as pessoas eram julgadas por militares. Tá? Então tem uma cena do Monty Python, que é um sujeito na Inglaterra levando uma bruxa para ser julgada, né? E o cara morre de medo da bruxa e tal, não, condena, queima, faz qualquer coisa com ela aí, né? Não quer nem olhar para ela. E a Inquisição tinha peritos, né? Peritos tanto em teologia quanto peritos em fenômenos sobrenaturais. Então o Padre Quevedo, o ancestral do Padre Quevedo, são os inquisidores. Você encontra na correspondência inquisitorial um certo cuidado quanto a isso. Eles dizem, olha, cuidado com as bruxas, geralmente são mulheres sandias. É bom pesquisar se ela tem alguma doença, etc. Né? Como ela se dá com a família, pesquisar sua infância. Tá? Então havia uma certa precaução, aquele olho de especialista, né, sobre quem ia ser julgado, que não havia em outras partes. Então eu imagino, professor Venceslau, como era no século XVI ou XVII assustador julgar uma bruxa. Né? É evidente que o mais fácil era queimar, era enforcar, né? Era tentar se livrar dela o mais rápido possível. E na Inquisição você vê um grande debate sobre isso, o que é uma bruxaria, o que é uma bruxa, né? Como as coisas realmente aconteceram, né? E o caso mais emblemático é o das bruxas de Logronho.
6 mulheres foram queimadas lá, e havia na Inquisição o hábito da visitação, em que os inquisidores ligados à Suprema visitavam as cortes regionais, né, para ver como é que as coisas estavam acontecendo. E um inquisidor visita Logronho e chega à conclusão que aquelas 6 mortes elas foram injustas. Os depoimentos não tinham consistência, etc. Isso está no livro do Baroja, professor Ricardo. Fantástico livro. Me esqueci o nome, mas o nome do autor é Baroja, está citado em algum artigo meu. E ele recomenda a punição ao inquisidor, chamado Lucero. Mas ele diz, olha, esse cara matou essas mulheres injustamente. Então é completamente diferente do que acontecia no mundo não católico. Então, realmente a Inquisição ela foi criada para julgar. É uma coisa importante também lembrar que nesse período não havia necessidade de processo para haver pena. Então, quase toda a legislação secular tinha previsão de morte imediata em flagrante, por exemplo. E a ideia de que você tem um tribunal para ouvir a pessoa, constitui um advogado, cadencia tudo, anota tudo, permite recurso, isso é algo realmente diferente para a época em que foi pensado. Claro, tinha um pouco de romano, né? Mas para a época em que foi pensado era algo bastante inovador. Mas sim, por isso, peritos em teologia, peritos em fenômenos sobrenaturais, são chamados para julgar coisas da fé. Quer dizer, eles, ao contrário do que muitas pessoas pensam, de que a Inquisição seria a fusão do poder estatal com o poder civil, mas ela é justamente o contrário, porque as heresias elas eram crimes dos reinos também. Então a ideia de que não, vamos separar, colocar especialistas para julgar, inclusive, é aí nesse ponto em que o pecado se separa do crime. O que separou o pecado do crime? A jurisdição. Entre os romanos não havia diferença entre pecado e crime, e nem entre os autos medievais. É a jurisdição que separa o pecado do crime, incrível que pareça. Então não havia uma diferença de natureza entre esses dois institutos, mas sim uma diferença de jurisdição. Tem uma pergunta de Júlia, que é minha orientanda de mestrado, o que era considerado como coisas sobrenaturais, professor Milton? Olha, Júlio, a literatura da época é muito farta nisso, né? Tem aquele livro, O Martelo das Feiticeiras, né? Que é um livro curioso, professor Ricardo, ele é muito usado como fonte pelos processualistas brasileiros, você vê em teses, etc. E ele é um livro que a própria Inquisição baniu. E, inclusive, no regimento da Inquisição Portuguesa de 1640, há um artigo lá dizendo que os inquisidores estão proibidos de usar o martelo das feiticeiras em seus julgamentos. Mas lá você vê uma coletânea, claro que o livro não é totalmente imprestável, porque ele é um bom testemunho de época, né? Você vê toda uma coletânea de fenômenos sobrenaturais, levitação, ubiquidade, né? Quer dizer, a pessoa aparece em 2 lugares ao mesmo tempo. Tudo isso chegava na Inquisição, né? O que mais? Eles são muito comuns, levitação, e por isso vem aquela lenda da bruxa com vassoura, né? E ubiquidade, né? É muito comum a acusação de ubiquidade. Não, fulano apareceu aqui e no Rio de Janeiro ao mesmo tempo, né? Eita, né? O que devia ser muito comum naquela época também, né? Porque não havia fotografia, né? Não havia filmagem. A chance de você confundir uma pessoa com a outra era bastante razoável, né, professor Ricardo? Então, essa acusação era muito comum. Então, o sobrenatural no sentido que a gente usa hoje. Quer dizer, algo que não é explicado pelas leis da natureza. Isso tudo era classificado com muito cuidado. Né? Por exemplo, os inquisidores, era muito comum que se acusasse as bruxas de sumir com crianças. A primeira coisa que os inquisidores faziam era perguntar pelos pais das crianças e investigar se naquela vila alguma criança havia desaparecido. E parte das acusações caíam aí. Era muito comum. Há uma crença, Juliana, de que, também, só acrescentando, de que a defesa da Inquisição era simbólica apenas. Né? Essa crença, professor Ricardo, foi muito difundida no Brasil pela Anita Novinsky. Né? E isso não é verdade. Tá? Então, recentemente um amigo publicou um livro chamado Pelo Defeito da Prova. É o Alessio Nunes Fernandes. É a tese de doutorado dele.
em que ele mostra que quando o réu não tinha advogado, ele era melhor defendido. Pela defesa da prova? Pelo defeito da prova. Defeito. Pelo defeito da prova. Então, quando os réus não tinham advogados, eles eram melhores defendidos. Porque os inquisidores iam pesquisar, né, tentar compensar a falta de defesa. E um colega daqui de Teresina, o Eduardo, foi meu co-orientando aqui no mestrado em História. Ele pegou um caso chamado Caso Miguel de Leão. Aconteceu em Pernambuco, na terra de vocês, né? Quer dizer, o sujeito foi julgado aí, mas ele era paraense. E ele era acusado de pederastia. E o advogado era um frei franciscano. E esse frei franciscano, ele faz um trabalho no estilo aqueles advogados do estilo americano, né? Ele vai desmoralizando as testemunhas uma a uma, né? E no final ele consegue a absolução. Então isso era muito comum, né? Quer dizer, a verificação dos fatos, que era algo que não havia no processo da época. O que era o processo na Alta Idade Média, o processo acusatorial? Era a resolução de conflito. Eu chego lá, olha, eu fui lesado. Pague. Não, eu não aceito. Duelo. Qual é a ideia do direito da Alta Idade Média? Evitar uma guerra entre clãs. E fazer com que as partes se entrem em composição. E era muito comum também que, depois da indenização, que era o chamado Ergeld, né, houvesse uma festa, tá, para selar a amizade entre aquelas pessoas que estavam brigadas, né? Então não havia um esforço para reconstruir historicamente o que havia acontecido. Essa é uma diferença realmente do processo inquisitorial, que havia em embrião no processo romano, só que o processo romano não tinha formas. O professor Venceslau sabe, né, que era uma luta. Quem tinha os livros de forma era guardado, em uma época alguém entregou para o povo, ele foi assassinado porque entregou para o povo. Então, o direito processual era caótico em Roma e era um direito notadamente pretoriano. Quer dizer, o pretor escolhia a forma do processo. A Inquisição é o primeiro tribunal com formas fixas, né, inclusive com a ideia de nulidade. A ideia de que um ato poderia ser repetido porque foi mal feito. Ele surge aí. Perdão, então, inclusive com o quê? A ideia de nulidade. Nulidade. A ideia de que um ato mal feito deve ser repetido é uma ideia inquisitorial. Ela não havia em nenhuma outra época. Tem uma pergunta, surgiu uma pergunta aqui, agora sumiu. Professor Zé, tá caindo o céu aqui agora, tá batendo tudo. Eu vou lá fechar as portas e volto, tá? Aguenta aí. É quase um podcast. Professor Raul, nosso doutorando aqui, fez uma pergunta que é quase um podcast enorme. Por favor, professor Raul, abra o microfone. Eu faço. Não, é porque tem um livro do professor Leite de Campos, que acho que é a invenção do direito matrimonial. E aí ele fala que boa parte do que a gente considera hoje, né, a sofisticação do direito de prova, né, até nessa linha que o professor antecipou, né, a gente parar de julgar se alguém está certo ou errado porque demorou mais tempo com os braços abertos, esse tipo de coisa, ele atribui isso, em alguma medida, à sofisticação dos processos canônicos em matéria de casamento, né? Até porque as questões de prova nesses processos não são questões banais, né? São de difícil solução. E aí a dúvida, enquanto os professores falavam, me vinha essa dúvida à mente, se na verdade essa sofisticação, né, procedimental, em termos de melhores provas, de realmente discutir o que interessa e deixar de lado esses achismos, né, essas crendices, né, e correr para provas sobre os fatos, se já não estaria na Inquisição e, na verdade, esse processo canônico ali do fim da Idade Média já é por se dizer, um deságue, né, desse esforço. Raul, excelente pergunta. Excelentíssima pergunta. O cânone 18, eu acho que talvez ele esteja certo em substância, mas errado em marco. Se você olhar o Concílio de Latrão IV, você encontra as atas dele na internet facilmente. Você procure lá o cânone 18. Tá? É de 1215. É do mesmo ano da Magna Carta.
Cânon 18 funda o direito processual moderno. Ele diz, olha, não pode ordalho, não pode duelo, etc. E o cara que vai participar do processo tem que ser imparcial, etc. O Concílio Tratado 4 ele funda a Inquisição Papal, né, e é um documento muito mais rico que a Magna Carta, por exemplo. Muito mais rico. E eles são coincidentemente no mesmo ano. Quanto ao casamento, o que acontece? Né? Quando a Inquisição foi fundada, em 1215, o professor Venceslau me corrija se eu estiver errado, porque eu não sou civilista, o casamento era algo celebrado entre os noivos e ninguém tinha a ver com isso, nem mesmo a igreja tinha a ver com isso. O que era casar na Idade Média? Eu pegava a mão da minha esposa, ia lá no meio da vila. Como é? Até Trento. Até Trento. Até Trento, eu pegava a mão da minha esposa, ia para o meio da vila e dizia, pessoal, a partir de hoje, a Mariazinha é minha esposa. Todo mundo, acabou. Né? Isso era o casamento. O que acontece? O mundo se expandiu, né? As grandes navegações vieram, e Trento coincide com essa era de expansão europeia. O que aconteceu muito em Portugal, por exemplo? Portugal havia uma política estatal de miscigenação. Ou seja, o rei de Portugal queria que os marinheiros se casassem com índias, se casassem com indianas, enfim, que os portugueses aumentassem o seu número pelo casamento. E ele oferecia um enxoval para o marinheiro que casasse fora de Portugal. Olha que coisa interessante. Né? Então, o pessoal, o brasileiro é miscigenado, não, amigo. Quem nos fundou também era. Né? E era muito comum que o sujeito casasse em 2 lugares. Isso virou uma queixa muito comum. Tá? Então, no século XVI acontece o Concílio de Trento, que você coloca o sacerdote como testemunha no casamento. E quem julga a bigamia? A Inquisição. Pois a Inquisição é um dos crimes que está na jurisdição da Inquisição, a bigamia. Tá? Então, eu não sei se claro, o método inquisitório, o próprio nome já diz, né? Inquisição, entre os antigos, queria dizer ciência, pesquisa. Tá? Então, esse método de reconstruir perguntando, claro, ele era aplicado aos processos de bigamia, por exemplo. Talvez por isso ele tenha feito essa afirmação. Né? Descobrir se foi, se não foi, né? Quem casou primeiro, se o cara sabia, se a mulher sabia, né? ou casou de boa fé. Né? Tudo isso certamente era objeto desses processos. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não respondeu sim, era isso mesmo. Quando o senhor foi falando da sofisticação do julgamento na Inquisição, eu lembrei muito dessa leitura, que é uma leitura que eu fiz há muito tempo também, mas que atribuía essa racionalização, né, do processo de prova ao processo canônico em matéria de casamento. Mas aí quando tanto o senhor quanto o professor Ricardo foram falando, rapaz, então já estava antes, já tinha a coisa já estava colocada, né, quando chegou em matéria de casamento. Sim, acredito que sim. Acredito que sim. Obrigado, professor. Gente, desculpa, mas está caindo o céu aqui agora. Estou até com medo de estar falando de bruxaria e tal. Tá batendo tudo, cara, caindo o céu. Tava com o céu azul. Meu Deus do céu. Tá vendo? Isso, Luísa, são as coisas sobrenaturais. Luísa não, Júlia, né? Júlia da Telino e Barros? Júlia, isso. Eu não consigo tirar esse nome do escritório do computador, acaba que toda vez o pessoal me chama pelo nome do escritório. Ah, meu nome é Júlia. Obrigada pela vez que Posso contar um caos? Deve. Então, certa vez não era o tema sobre a Inquisição, mas na sala de aula falaram alguma coisa de bruxaria, de bruxa, aí um aluno em tom de deboche, não, mas o senhor não acredita em bruxa, em bruxaria? Eu disse assim, olha, eu não acredito não, mas eu tive uma namorada que quando nós terminamos, eu terminei, ela falou que tinha pego a minha cueca e amarrado na boca do sapo. É verdade. E eu falei, vai voltar tudo para você. Ela tinha pego e diz que o sapo morre. Ele vai, não sei se é verdade, ele vai inchando, quando costura a boca dele vivo, ele morre e explode. Não sei se é verdade, Milton, isso, mas
A jovem falou mesmo que pegou a minha roupa. Mas foi bom o senhor tocar nesse assunto, professor, porque, Júlia, o que era sobrenatural naquela época era algo um pouco mais amplo do que hoje, né? Quer dizer, nós conseguimos encontrar explicação para alguns desses fenômenos, né? E na época não. Então, eu imagino que mais coisas aparecessem, né? Julie, desculpe, Julie. Mais coisas aparecessem nesse sentido, né? Para nós brasileiros não é difícil imaginar esse contexto, né? Nós vivemos aqui. Olha, estão vendo? Ouviram o trovão? No Rio de Janeiro tem as famosas macumbas de encruzilhada, né? Com galinha frita, com vela vermelha e preta. Não sei se vocês conhecem esse fenômeno aí em Pernambuco, mas muitos malefícios costumam ser conjurados nessas encruzilhadas. Isso ainda existe, né? E uma outra coisa interessante do texto, né, dos professores Ricardo e Milton, e que aí eu vou aproveitar para trazer, ele fala do São Benito, né, que o São Benito era uma pena autônoma, e me parece, professores, que é passada a ideia de que a ideia da prisão como uma pena autônoma é uma ideia moderna. Eu já conversei isso antes com o professor Milton, né, e eu sei que ele já tem uma concepção em relação a isso, e eu gostaria de ouvir o professor Milton em relação à questão da autonomia das penas, né, no processo. Sim. Então, professor, uma excelente pergunta. Para os criminólogos, se você perguntar isso para um criminólogo brasileiro, ele vai dizer que a prisão surgiu no século XVIII para ajudar a gerir as classes subalternas, né, a mão de obra sobressalente, né? Então você prendia essas massas que estavam na rua, etc. Essa tese é a tese de um livro chamado O Cárcere e a Fábrica, tá? De dois italianos, acho que é Menozzi e Pavarini, se não me engano. Mas ela também parece ser comungada pelo Foucault, né, de que a prisão é um fenômeno moderno. A verdade é que a prisão é muito antiga. Tá? Eles dizem que a prisão antigamente era antessala do suplício. Você era preso enquanto você não recebia a pena corporal. E não é verdade. Né? Você vê Santo Agostinho falando em prisão como pena, você vê os próprios evangelhos falando da prisão como pena. Né? Em Roma se falava em prisão, né? Não era tão comum, mas prisão era uma pena. Mas a Inquisição ela populariza a prisão. Ela massifica a prisão. A prisão é muito mais aplicada que a morte, né, pela Inquisição. E até as expressões, né, a expressão cela, por exemplo, né, cela é cela do mosteiro. Né, ela surge no mosteiro. Então a ideia é de que o sujeito tem que refletir, ficar só, né, para se converter e para poder voltar. Essa é uma ideia muito grata à Inquisição. Né. E a Inquisição criou, inclusive, a prisão domiciliar. Né. Existiam dois tipos de prisão, a prisão de muro estreito e de muro largo. Né. A de muro estreito era a prisão numa penitenciária, né? Se é que a gente pode chamar assim, e a de muro largo era a prisão em casa. E por isso também eram muito comuns, as fugas eram muito comuns. O cara vai ser executado e foi embora, né? Fugiu. Porque havia muitas pessoas em prisão domiciliar. Inclusive, em todos os regimentos da Inquisição Portuguesa, existe a obrigação do inquisidor visitar os presos, para dar-lhes consolo espiritual. Então ele tinha que rezar missas, etc. E é curioso, porque a propaganda anti-Inquisição é muito antiga. Né? Então, professor Ricardo, quando Napoleão invadiu a Espanha, as pessoas invadiram a prisão inquisitorial, achando que ia encontrar lá farrapos humanos. Né? E encontraram lá pouquíssimos presos, muito bem alimentados, muito bem vestidos, com condições muito superiores à daqueles presos que estavam em presídios comuns. Né? Isso é bem retratado pelo Henry Camden. Então a prisão, claro, ela já existia em Roma, repito. Eu acho que ela desapareceu na Alta Idade Média, pelo menos aqui na Europa, né? Mas ela
ela se torna mais institucional com a Inquisição, né? Inclusive com regras do cárcere. Quer dizer, as pessoas devem receber missas, devem ser alimentadas tantas vezes, devem receber um inquisidor, quer dizer, haviam regras aí para os internos. Né? Não sei se respondi sua pergunta. Agora, uma acusação em relação à Inquisição que, de certa forma, procede, mas que vai ser um problema do custeio, né, em relação aos tribunais na modernidade, é que os custos judiciais saíam do patrimônio das pessoas processadas e condenadas pela Inquisição. Né? Então, os oficiais dos tribunais da Inquisição, pessoas que trabalhavam, eram remuneradas com o patrimônio das pessoas condenadas pela Inquisição, de modo que se dizia que havia um interesse econômico, vamos dizer, uma leitura marxista, em se acusar certas pessoas que tinham posses para que os tribunais, então, se apossassem desse patrimônio. Professor, eu vou comentar isso. Deixa eu só responder o Paulo, que ele perguntou antes aqui. Além da Igreja Católica, também houve Inquisição Protestante, o que diferencia uma da outra. A Inquisição Católica perseguiu mais os hereges, homossexuais, bígamos, os iluministas protestantes. A Inquisição perseguiu o adúltero, os bruxos, porque chamam de Santa Inquisição. Tá, vamos lá. Paulo, não existiu a Inquisição Protestante como uma instituição, certo? Geralmente, quem fala de Inquisição Protestante, esse cara aqui, que é o Iturralde, né? Um argentino. Isso. Ele é, na verdade, um apologeta católico. Então, eu não gosto quando os autores falam Inquisição Protestante, porque ela é um linguajar um pouco... É uma tentativa de igualar as coisas e dizer que todo mundo teve Inquisição. Então, não é verdade. Os protestantes não tiveram Inquisição. O que acontece é que nos países protestantes o governo civil julgava heresias, julgava com dureza, julgava com severidade. Então não houve exatamente uma Inquisição protestante. Isso é conversa de propagandista católico, né? Inclusive propagandista um pouco desastrados, né? Mas os hereges, homossexuais, bígamos... Bom, a maior parte, Paulo, das pessoas perseguidas pela Inquisição foi de falsos conversos ao judaísmo, ao cristianismo. O que aconteceu? Quando Granada caiu, o reino da Espanha se unificou em 1492, no mesmo ano da descoberta da América, né? Os reis Fernando e Isabel determinaram que os não católicos deveriam deixar o reino, certo? Então a maioria dos muçulmanos foi embora, alguns pouquíssimos se converteram, e os judeus, que eram muito enraizados na sociedade espanhola, que muitos deles tinham casados com famílias nobres, etc., eram pessoas extremamente integradas, né? Vou dar um exemplo: o Itzhak Abravanel, o ancestral do Silvio Santos em linha direta, era o tesoureiro do reino quando aconteceu a descoberta da América. Então ele foi um dos que organizou e levantou dinheiro para a descoberta da América. Depois fugiu para Portugal. Então eles eram muito enraizados, então muitos não quiseram sair. Alguns saíram, especialmente para a Holanda, né? Mas muitos não saíram. Então fingiram que se converteram. Alguns se converteram com sinceridade, outros fingiram, né? E essas pessoas eram muito alvo da Inquisição, porque geralmente eram pessoas bem relacionadas, que levantavam inveja das pessoas, né? Eram pessoas bem posicionadas, estavam dentro de rivalidades políticas, né? Rivalidades econômicas, etc. Então, eram pessoas que estavam muito expostas, né? E então essa foi a maior massa de perseguidos, tá? O número de perseguidos por questões teológicas é muito pequeno, embora seja um grupo célebre, né? Como é o caso do Galileu, né? Mas a maioria foi de falsos conversos, tá? Inclusive, os inquisidores tinham uma série de técnicas para descobrir quem era e quem não era, né? O cara
não tomou banho sábado. O cara está guardando o sabá. Né? Não toma banho domingo e tal, né? Ele está judiando, né? Aquela expressão que era usada nas correspondências. Então, eles tinham uma série de técnicas para descobrir quem eram os falsos conversos. Tá? E nesse ponto a Inquisição foi sim muito cruel. Foi muito cruel. Sim, professor Venceslau. Eu respondi sua pergunta, Paulo? Sim, professor. Sim. É porque na Argentina, na Universidade de Buenos Aires, eu estudei História do Direito privado e justamente o professor abordou esse tema que o senhor acabara de abordar, justamente informando que não houve nenhuma inquisição na Igreja Protestante. E houve, na verdade, foi mais uma perseguição da Igreja Católica contra os protestantes. Né? Mas hoje ainda alguns insistem em informar que houve sim a Inquisição Protestante. Eu só queria... Mas, Paulo, eu queria fazer um porém aí. Sim. Embora não existisse a instituição da Inquisição Protestante, havia perseguição religiosa, sim, de lado a lado. Um engano quando a gente olha para a Inquisição é achar assim, não, os hereges e os protestantes estavam lutando por liberdade religiosa e os católicos estavam perseguindo. Não. Onde havia minorias, elas eram perseguidas brutalmente, tanto nos países protestantes quanto nos países católicos. Né? Então, veja, era muito comum, os inquisidores matavam os hereges e os hereges matavam os inquisidores. Os inquisidores. Né? Um exemplo é o São Pedro de Verona, que foi assassinado pelos cátaros. Então não era assim, mas se tal grupo prevalecesse, havia liberdade religiosa. Não, eles iam matar os católicos. A ideia de liberdade religiosa que a gente tem hoje, que é aí uma ideia meio americana, né? Meio do final do século XVIII, da fundação dos Estados Unidos, a ideia de que era possível criar um Estado que estivesse acima das religiões e que todo mundo pudesse exercer sua liberdade, né? Ela é moderna. Naquela época não existia isso. Mas, meu amigo, aqui todo mundo vai fazer de tal jeito e quem não for. Tá? Então houve perseguição. Vou dar um exemplo. O Kepler, né, que era um dos defensores do heliocentrismo. Né? Ele foi perseguido pelos protestantes na Suécia, onde ele dava aula. Acho que era na Suécia, onde ele dava aula. Aí, onde é que ele foi se refugiar? Foi se refugiar em Salamanca. Quer dizer, em Salamanca, a Universidade Católica, havia um professor que dava aula de heliocentrismo. Qual era a exigência que o reitor fez a ele? Que ele apresentasse apenas como hipótese, e não como um fato. Mesmo porque ninguém tinha como provar isso. Essa hipótese só foi provada no século XIX, com o famoso pêndulo de Foucault. Né? Não é o Foucault filósofo, é outro Foucault. Tá? Então, em todas as partes havia perseguição religiosa. Todas as partes. Então, você vê as guerras inglesas, né? Você vê a Noite de São Bartolomeu, você vê todos esses massacres que aconteceram. Né? Guerras e guerras, principalmente na Inglaterra. Né? Mas a instituição é a instituição da Igreja Católica. Agora, por que Santa, eu não sei. O nome oficial era Tribunal do Santo Ofício. Né? Tribunal do Santo Ofício. Né? Obrigado, professor. Seu professor na UBA foi o Rabinovich? Sim, Ricardo. Grande gênio. Grande gênio da história do direito, viu? Isso. Muito bem. Obrigado, satisfeito. De nada. Professor Venceslau, vou responder rapidinho. Eu sei que está todo mundo já querendo sair, mas respondendo rapidamente. Não, gente, não. A gente tem tempo aqui. Tem tempo aqui, bom. Tem tempo. A Inquisição usava os bens dos réus para pagar suas dívidas, tá? Para manter a sua estrutura administrativa. Porém, usava também o bem dos réus para pagar advogados de defesa, que na Espanha era obrigatório. Tá? Depois eu posso fotografar para vocês, mas consta nas ordenações de Torquemada, né, que todo tribunal tem que dar advogado aos réus pobres, pagos pelo tribunal. E também para sustentar viúvas e órfãos de hereges condenados. Tá? Gente que estava presa, etc. Então, a Inquisição usava o dinheiro para tudo isso. O detalhe é que todos os tribunais viviam no vermelho.
Então, a estrutura inquisitorial ela custava muito dinheiro à igreja e às coroas. Tanto que ela vai diminuindo. No século XVIII, no século XIX ela acaba, mas no século XVIII ela vai tendo uma retração muito forte. Esse livro do Bittencourt ele tem tudo: salário dos inquisidores, onde moravam, quais eram os ritos. Ele explica minuciosamente a etiqueta, né, dos tribunais, quem entrava primeiro, quando ia ter uma coroação, era o inquisidor, era o fiscal, era onde é que sentavam, né? Uma vez por outra, o inquisidor chegava numa cerimônia, Sr. Paulo, não tinha lugar para ele sentar. Ele, quem é o mestre de cerimônia aqui dessa cerimônia? É o Paulo. Está excomungado, né? Cadê meu assento? Né? Então, tudo isso havia, né, na Inquisição, essa luta. E só lembrando, pessoal, que era uma sociedade de símbolos. Né? Quer dizer, o poder não era como hoje, que é um poder estritamente legal. Está tudo no papel, quem você é. O professor Venceslau tem uma matrícula na universidade dizendo quem é que ele é, onde é que ele está lotado. Não existia isso. Então, era um mundo de símbolos. Onde é que o cara senta? Qual é o chapéu que ele usa? Ele entra primeiro ou entra depois? O que ele está segurando? Né? Então, era um mundo de rituais. Né? E, por isso, é muito rico o estudo disso na Inquisição. Muito rico, muito interessante. E eu acho que é nas instituições de Torquemada, né, que ele recomenda, né, a contratação de advogados para os réus pobres, não é isso, Milton? Acho que, inclusive, está no material que a gente já postou no Google Classroom. Desculpa, eu queria só acrescentar uma coisa, seu Paulo, agora que eu me lembrei disso. A Inquisição ela foi criada como uma espécie de amortecedor social. Um pouquinho antes da Inquisição havia acontecido a Cruzada Albigense. O que é a Cruzada Albigense? Surgiu no sul da França uma heresia cátara ou neomaniqueísta. E essas pessoas ganharam corpo. Tá? E essa doutrina era muito agressiva do ponto de vista social. E foi feita uma cruzada. Tá? Alguns barões se reuniram para fazer o cerco a Toulouse, que era onde era a sede dos cátaros. Né? E nesse cerco a Toulouse, 60 mil pessoas morreram. Certo? Perguntaram ao preposto do Papa quem são os cátaros, para que a gente possa identificar. Aí o preposto falou: não, matem todos, Deus vai saber. Era para evitar isso que a Inquisição foi criada. Eu disse: não, peraí. A gente não pode simplesmente invadir uma cidade e matar todo mundo. Vamos investigar, vamos ouvir. Vamos conhecer o herege. Então, por exemplo, havia um famoso inquisidor chamado Robert Le Bruges. Robert o Bugre. Por que Bugre? Bugre era como os cátaros eram chamados, os puros. Né? Até hoje se chama índio de Bugre. Né? Por que ele foi recrutado como inquisidor? Porque ele havia sido cátaro. Então ele conhecia o linguajar, ele conhecia o modus operandi, ele conhecia as comunidades. Então a ideia da Inquisição é amortecer essa violência toda. Havia, seu Paulo, também cartas de inquisidores dizendo assim: olha, Papa, mande mais soldados para mim. Todo herege que eu prendo aqui, a população toma dos meus soldados e espanca e mata. Ou seja, eram os inquisidores santos que julgavam demônios? Ou melhor, demônios que julgavam santos? Não. E nem santos que julgavam demônios, nem uma coisa nem outra. A violência estava na comunidade. O ódio aos hereges estava na sociedade. O ódio às bruxas estava na sociedade. A Inquisição era uma espécie de amortecedor. Então, quando ele falou: traga soldado, eu não quero que os caras sejam linchados. Ele está dizendo: olha, o que ele está dizendo em resumo? A jurisdição ela se opõe ao desenfreio da massa. Essa é a função do judiciário. Essa carta é uma lição para nós até hoje. Né? Quer dizer, para que serve a jurisdição? Ela serve para se opor ao desenfreio da maioria, da massa, que é muito perigosa. Então, o judiciário é uma racionalização da violência comunitária. E não tem exemplo melhor do que a Inquisição na história humana, na minha opinião. Né? Apesar de todos os excessos, apesar de todos os problemas, das torturas, das vítimas, tudo isso é lamentável. Mas, repito,
dada a violência do período, né, que é um período de ebulição, né, de renascimento urbano, de cruzadas, de fanatismo, né, dada toda a loucura de que aquele período se revestiu, ela sim foi um instrumento de racionalização do direito. A cruzada contra os cátaros, né, acho que é um fato interessante, porque me parece que os cátaros pregavam a purificação pelo fogo, né? Então, eles incendiaram muitas casas, né, e mataram muitas pessoas. Os cátaros, eles achavam, professor, que haviam dois deuses, o demiurgo do bem e o demiurgo do mal. O demiurgo do mal é o Deus do Velho Testamento, que é vingativo, etc., e criou as coisas. Criou o mundo, criou o mar, criou os objetos. E o demiurgo bom, que é o Deus do Novo Testamento, que é só perdão e que está mandando renunciar a tudo, que não quer nada, etc. Né? Então eles achavam que a solução para chegar a Deus era ter uma recusa permanente e brutal a tudo que fosse material. Então, os caras queimavam a plantação, se livravam de andar pelado, né? coisa desse tipo. Né? Então você imagina, seu Paulo, numa sociedade medieval... Mulheres grávidas, né? Matavam porque diziam que esse mundo era o mundo do demiurgo mal. Então era melhor não nascer. Qualquer semelhança com o mundo moderno não é mera coincidência. É melhor não nascer, morre no ventre. Né? Então, o senhor imagina, seu Paulo, a capacidade destrutiva que uma heresia tinha, uma heresia desse tipo, né, tinha numa sociedade como a medieval. Né? Era um rachid de pólvora, porque a gente pensa no herege de hoje, a gente pensa no quê? No Leonardo Boff, dando uma entrevista na TV Cultura. Não era assim. Eram multidões que se arrastavam e o pau cantava e guerra civil acontecia. Né? Era uma coisa meio séria, né? Seríssima. Pois isso e aqui os meus dois filhos estão assistindo, né, tanto o Luiz Antônio quanto o Lucas, mas Luiz Antônio, certa feita, me perguntou, né, sobre a Inquisição. E, veja, casos como esses, né, acho que é barbárie, né, você incendiar pessoas, matar mulheres grávidas, né, produzir esse tipo de massacre, é algo que mesmo o direito penal contemporâneo entende que deve ser enfrentado, né, com seriedade, né, com o uso da força, que esse tipo de coisa não deve ser tolerado. Veja, não é uma mera tolerância de ideias, né, mas é uma questão que transcende o plano das ideias, né, e passa aos atos, né, e a comportamentos que realmente são violentos. Mas acho que Ricardo falou muito bem e ele me mandou uma mensagem, né, dizendo que a luz, né, a energia caiu lá, né, em Juiz de Fora, né, realmente as bruxas lá estão soltas, né, a propósito aí da nossa live de hoje, né, e ele está tentando voltar, né, mas pediu para justificar, né, a energia infelizmente caiu por lá, mas eu acho que a gente hoje talvez tenha até uma tolerância menor, né, em relação a ideias que são diferentes das nossas. Eu acho que a gente vive um cenário de muita intolerância. Eu já tive casos assim, de livros meus que, por vias transversas, foram censurados na universidade. Não vou fazer maiores comentários, né, aqui, né, mas de colegas que se opuseram, né, fortemente, e não recomendam meus livros, né, não deixo os orientandos citarem, né, as minhas obras, né, o que eu acho lamentável. Mas no Dom Quixote, né, muito interessante a edição comemorativa do Dom Quixote, né, de La Mancha, né, o livro magistral de Cervantes, em que há toda aquela análise ali da Inquisição e também na grande obra de Camões, que são as Lusíadas, né, que também há uma análise da censura, né, na época, né, a censura que é feita pela Igreja, né, a censura só vai deixar de ser feita pela Igreja, né, depois das reformas pombalinas. A gente vai estudar as reformas empreendidas pelo Marquês de Pombal, na época.
Mas é interessante que a Inquisição, mesmo com aquelas alegorias pagãs, né, de deuses pagãos, né, de figuras que não correspondem à narrativa cristã, a Inquisição deixa passar e deixa aqueles livros serem publicados, mesmo com críticas muito fortes à Igreja Católica, né, o Dom Quixote de La Mancha, ele ridiculariza, né, a cosmovisão medieval, e é muito interessante na análise feita pela censura na época dos Lusíadas de Camões, dizendo, olha, que isso aqui é uma obra de ficção. A gente não vai censurar, porque isso aqui é uma obra de ficção. O autor não está dizendo que isso aqui é verdade. E é interessante ver assim, que eu tenho... nós temos amigos, né? E é interessante que Milton é um romancista também, né? Acabou de lançar um livro, né? O Deus Escondido no Canto do Corner, né? Vai ser o nosso rock brasileiro, né? Rock é o lutador brasileiro, né? Para quem gosta aí de literatura, de pugilismo, né? Recomendo aí o livro do nosso Milton, tá recém-lançado. Que eu já tive colegas cristãos que não deixam os filhos assistirem televisão, não deixam os filhos lerem Harry Potter, né? Dizendo que é bruxaria. E, meu Deus do céu, assim, não consegue separar a realidade da ficção, coisa que a Inquisição, né, mesmo com todo aquele imaginário medieval, conseguia fazer, né, na Idade Média. Né? Eu acho que a gente talvez hoje seja muito mais impressionado e supersticioso, né, do que aqueles inquisidores medievais. Isso é fato, né? O Chesterton dizia que... Como é que ele dizia? Que... Ai, meu Deus. Idolatria não é só amar falsos deuses, mas é também temer falsos demônios. Então nós somos muito idólatras hoje em dia, né? Coisa que a turma da igreja medieval muito pouco, assim, né? Por exemplo, qualquer manuscrito aí que a gente tenha, manuscrito feito no período medieval antigo, ele durava no máximo 500 anos. Tá? Então tudo que nós temos aqui hoje foi copiado por alguém, né? Tudo que nós temos da antiguidade, aquelas peças, uma peça assim, professor, tipo a Assembleia das Mulheres, né? Ela chegou até nós copiada por algum monge copista que foi lá, que copiou, e o outro copiou e chegou até nós, né? Aquelas textos de sacanagem, assim, do Satiricon, né? Tudo isso chegou pela mão de sacerdotes. Tá? Se fôssemos nós, professor Venceslau, os copistas, quase nada ia chegar no futuro, para as futuras gerações. Né? Se nós fôssemos os copistas. Dizer, não, isso aqui não é bom, não, isso aqui não presta, não, isso aqui é feio. Né? Pouca coisa ia chegar. E tanta coisa chegou para nós. Né? Minhas senhoras e meus senhores, né, eu acho que a gente só tem a agradecer, né, aos professores, ao professor Ricardo da Costa, né, ao professor Milton Gustavo Vasconcelos, né, por essa tarde muito instrutiva, né, de muito aprendizado. Né, acho que muitos mitos, né, muitas visões equivocadas, né, em relação à Inquisição, né, e o processo inquisitorial foram desfeitos nessa tarde, assim espero. Eu acho que ciência, né, e especialmente história, se faz com consulta às fontes. Então, eu vejo que o artigo do professor Milton e do professor Ricardo, ele é muito farto em fontes, né? São 98 notas de rodapé, tem autos de Inquisição, né, que o professor Milton providenciou para nós, a reprodução, né, para quem quiser analisar, né, esses autos da época da Inquisição. Esse é um tema muito rico, até porque não é só uma Inquisição, são inquisições, né? Existe a Inquisição Romana, a Inquisição Espanhola, né? A Inquisição Portuguesa. Existiam as visitações do Santo Ofício no Brasil, porque não chegou a haver um tribunal da Inquisição no Brasil, também esse é outro mito. Precisa ser desfeito.
mas eu acho que a gente só tem a agradecer, né, ao professor Milton, por essa tarde, né, por esse momento agradabilíssimo, né? Essa aula vai ser postada no YouTube, posteriormente, né, eu vou encerrar aqui por hora a gravação, né, pedindo à turma que, por favor, fique para os avisos da paróquia, né? Muito obrigado.